Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição Terça-feira, meu povo, tem como tema Evangelho Eterno. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens, então pega a sua lição, pega a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo esse contexto que nós temos conversado nesse trimestre, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, terça-feira tem como tema Evangelho Eterno. Uma coisa que é importante nós analisarmos e entendermos é que o Evangelho ele não muda. O mesmo Evangelho ele é pregado a todas as pessoas da história. Ou seja, o mesmo Evangelho foi pregado, por exemplo, para Caim, foi pregado para Abel, foi pregado para Abraão, foi pregado para os discípulos de Jesus e é pregado para mim e para você. Independente da escolha de cada pessoa, o mesmo Evangelho ele é pregado. E é por isso que quando nós vamos lá em Apocalipse capítulo 14, nós vamos ver que essas três mensagens angélicas é uma lembrança, só que ela é o Evangelho de uma forma resumida para o tempo do fim. Quando nós começamos a ler as três mensagens angélicas, e nós olhamos principalmente o verso 7, vai começar da seguinte forma: temam a Deus e dê-lhe glória. A ideia de temer a Deus na Bíblia não é no sentido de ter medo, mas sim de ter uma reverência, de ter um respeito para com Deus. Tanto que Eclesiastes 12 diz que quando você teme a Deus é quando você obedece a Deus, você obedece os mandamentos de Deus. Ou seja, tem uma associação de entender quem é que manda na situação e quem deve obedecer. Então, quando eu temo a Deus, eu estou obedecendo, estou dando minha reverência a Deus, porque eu entendo que Ele é o Criador e que eu sou criatura. E continuando no texto, nós vamos ver que dar glória a Ele, o texto vai dizer, deem glória a Ele. Quando eu dou glória a Deus, é quando eu vivo aquilo que eu entendo. Ou seja, perceba que é uma correlação. Ou seja, eu obedeço a Deus, eu entendo que Ele é Criador e eu vivo como uma criatura obediente ao meu Deus. Quando eu vou ali no verso 7, que continuando nesse contexto, nós vamos ver que lá fala que chegou a hora do seu juízo e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós temos uma relação direta com esta mensagem com Êxodo capítulo 20, verso 11, que é o quarto mandamento, uma relação direta do Criador, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, eu tenho uma ligação que eu preciso adorar ao Deus que criou todas as coisas. Assim como o quarto mandamento é a assinatura de Deus sobre os mandamentos, aqui é um lembrete que nós devemos adorar aquele que criou todas as coisas. O interessante desta mensagem é que ela foi pregada antes de 1844, mas ela ainda não chegou, não foi totalmente compreendida até o grande desapontamento, ou seja, nós ainda continuamos pregando esta mesma mensagem, que o ser humano precisa temer a Deus e dar glória, porque é chegada a hora do juízo de Deus. Que nós precisamos adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, tudo isso tem uma relação direta, e isso é tão fundamental que quando nós vamos lá em 1846, nós vamos ver que os mileritas entendem, os ex-mileritas, melhor dizendo, entendem essa relação entre a primeira mensagem angélica e o quarto mandamento, e eles começam a guardar no sábado ali em 1846, o que acaba unindo esse grupo, que posteriormente, lá em 1863, se torna a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Continuando, nós vamos ali para o verso 8, que é a segunda mensagem angélica. Ali no verso 8, é uma declaração sobre a queda da Babilônia. Em 1854, esta ideia ela já era muito fácil de ser entendida. Por quê? A religião falsa ela já existia naquela época. Só que, com o passar do tempo, fica cada vez mais claro como a religião falsa foi se distanciando da religião verdadeira, como muitas religiões acabam pregando aquilo que o homem quer, aquilo que o coração pecaminoso do homem deseja, e não o que a palavra de Deus apresenta, e não aquilo que apresenta a imagem de Deus, apresenta o ideal de Deus para o ser humano. E muitas pessoas acabam indo por esse caminho muito perigoso. Agora, quando nós vamos ali
no verso 9, verso 11, nós chegamos ali na terceira mensagem angélica. No verso 9, ele começa falando sobre a marca da besta, ele vai falar um pouco que aquele que tem a marca da besta, ou seja, aquele que segue essa falsa doutrina, essa falsa religião, ela vai ter que se entregar a algo que não é divino, algo que não é de Deus, ou seja, vai ser um inimigo de Deus. E essas pessoas vão passar pelas consequências de suas ações. Só que Deus não quer que essas pessoas se percam. Deus não quer que essas pessoas estejam naquela situação. Por isso que a primeira mensagem angélica é a proclamação para lembrarem de quem é Deus, para lembrarem de quem é o Criador de todas as coisas. E aqueles que passarão por essas dificuldades, como fiéis a Deus, lá no verso 12 diz que a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, vai ter um grupo dentre esses que vão estar passando e vivendo e vendo a falsa religião acontecendo ao redor deles, mas eles vão continuar fiéis a Deus, vão continuar adorando aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, quando nós olhamos para todo esse contexto, nós temos o quê? Um resumo do Evangelho, como eu disse, para o tempo do fim. Nós temos um grupo de pessoas pequeno que continua fiel a Deus e nós temos um grupo maior que está se distanciando de Deus. E esse grupo pequeno tem por obrigação proclamar a mensagem de Deus a tal ponto que esse grupo grande comece a entender e algumas pessoas de lá saiam para cá. O desejo de todos é que todos daquele grupo passem para o grupo de cá. Porém, nós sabemos que nem todos irão fazer isso. Até, afinal de contas, Apocalipse, no final de Apocalipse, quando fala sobre o juízo de Deus acontecendo, fala que os perdidos são como os grãos de areias no mar. Então, ali nós temos muitas pessoas que infelizmente irão se perder, utilizam o livre-arbítrio para ficar longe de Deus. Só que o desejo de Deus é que todas as pessoas voltem para Ele. Por isso que a igreja remanescente tem uma obrigação tão clara. Por isso que nós carregamos as 3 mensagens angélicas no nosso símbolo JA. Quando nós olhamos para o nosso símbolo JA, aqui ó, um dos nossos símbolos é as 3 mensagens angélicas, ou seja, nós precisamos proclamar as 3 mensagens angélicas. Nós precisamos mostrar que Cristo Jesus é o único que pode salvar. Nós precisamos reforçar que as pessoas que estão adorando a marca da besta hoje podem sair dessa situação e adorar o único Criador. E isso só é possível se nós mostrarmos Cristo Jesus em sua totalidade bíblica. Eu não posso mostrar só uma faceta, nem posso mostrar só a outra faceta. Eu preciso mostrar que Deus é amor, mas Deus também é justo. Eu preciso mostrar que Deus é paciente, mas Deus também chegará um momento onde a paciência de Deus terminará e aí sim o juízo será concluído. E aqueles que escolheram estar do lado da besta sofrerão as consequências e aqueles que escolheram estar do lado de Deus terão o seu galardão, a sua recompensa, que é passar a eternidade ao lado do nosso Pai. Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos e de entendermos um pouco mais sobre as 3 mensagens angélicas, meu Pai. Entendemos que as 3 mensagens angélicas é um resumo do Evangelho para o tempo do fim e que nós temos uma obrigação de proclamar esta mensagem às pessoas. Pai, continue trabalhando em nós, continue agindo no nosso ser, para que cada vez mais possamos trabalhar para Ti, para que cada vez mais possamos viver por Ti, proclamando a Tua mensagem. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força e também de você não perder os conteúdos que são produzidos, lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixe seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clique aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais.